Olá, está no ar o Espaço e Comunidade. Veja os destaques de hoje. No quadro Entrevista, Alex Francisco conversa com a infectologista Marisa Salles, que conta como surgiu o vírus e o que fazer para evitar o contágio. Nossa equipe esteve com a atriz Vida Alves e conheceu o Museu ProTV. Você vai ficar por dentro das curiosidades sobre os primeiros anos da TV brasileira. E tem ainda as notícias do campus no UNG em pauta. Tudo isso e muito mais no programa de hoje que está imperdível. A mudança do clima tem surpreendido a população, que está preocupada com as fortes chuvas. Nossa equipe foi até as ruas no centro da cidade para saber de que forma a chuva tem prejudicado o dia a dia do guarulhense. As chuvas que caíram em Guarulhos no final do inverno deixaram a população em alerta. De acordo com a Defesa Civil, o nível chegou a 82,7 milímetros de chuva em apenas um dia. Diferente do mês de janeiro, que ao todo registrou 274 milímetros. É como se cada metro da cidade fosse preenchido por 83 litros d'água. Os pontos mais vulneráveis são as avenidas Monteiro Lobato, Francisco Conde e a rua José Triglia, que fica entre a Paulo Facini e a Tiradentes. Segundo o professor Alexandre, estas variações de clima e a chuva fora de hora são típicas deste ano. Bem, o que foi atípico esse ano foi o meio do ano, com chuvas aí em julho de 160 milímetros, agosto 80 milímetros, meses que de costume você tem uma baixa precipitação. A média de julho você tem de 10 a 20 milímetros. Em agosto houve valores absolutos de zero de precipitação em alguns anos. E você teve esse ano valores consideráveis para esses 2 meses. Durante esse inverno, uma forte massa de ar quente avançou por São Paulo, provocando chuvas e pontos de alagamentos nas regiões metropolitanas. Nossa equipe esteve no centro da cidade para saber como a chuva afetou o cotidiano do guarulhense. Já passei por enchente umas 2 vezes já. Eu demorei 3 horas mais ou menos para chegar em casa, que geralmente eu levo 1 hora. Estava péssimo, alagou onde eu estava, então para mim me locomover daqui 50 metros eu já fiquei toda ensopada. É indiferente a chuva. Chuva para mim só traz benefício. Mas qual será a previsão para a primavera? Com tantas variações, será que é possível afirmar um clima estável? De chuva dentro da média da primavera. Então nós associamos isso a começar a chover mais mesmo, que tipicamente depois de um período de estiagem do meio do ano, começa a ter chuva de maneira mais associada ao calor. Atualmente, a maioria das pessoas conhecem o vírus influenza A H1N1. Como evitar o contágio? Quais são os verdadeiros sintomas dessa gripe? Essas e outras dúvidas você vai ver agora no quadro Entrevista com Alex Francisco. Olá, está no ar o quadro Entrevista. O tema de hoje é saúde. Nós vamos falar sobre o vírus influenza A H1N1, mais conhecido como vírus da gripe suína. Dados do Ministério da Saúde apontam que até o presente momento foram registrados 6.592 casos da doença em todo o país. O número de mortes chegou a 657. Outros dados das secretarias estaduais de saúde apontam que o número de mortes subiu para 719 em todo o país. Ao meu lado está a infectologista do Hospital Carlos Chagas, a doutora Marisa Tajik Salles. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Marisa, os dados são preocupantes. Como que o vírus se proliferou tanto pelo país? Esse vírus é um vírus que veio de um vírus que já infectava porcos, né, a criação de porcos. Durante todo o século XX, essa criação de porcos ficou infectada por um vírus que causava a gripe suína. Só que esse vírus não tinha capacidade de se transmitir ao ser humano. Através da junção de material genético de porcos, aves e humano é que surgiu esse vírus. Tá? A grande novidade dele, o que é? É que ele se transmite de homem a homem, né, através de gotículas respiratórias. Por isso a facilidade da disseminação. E os sintomas são muito parecidos com o da gripe comum. Qual a diferença que nós podemos perceber? Na verdade, são casos de gripe. Né? Não existe uma diferença grande entre os quadros. O que, às vezes, a gripe suína tem mais são quadros gastrointestinais, o que a gripe comum não dá. Tá. Esses casos, como seriam?
Se manifesta principalmente por dor abdominal, diarreia, vômitos. Entendi. E a ter higiene, modos de higiene e evitar o contato direto com pessoas infectadas é uma maneira de prevenção? Sim. Como a infecção se dá através de gotículas respiratórias, a gente sabe que qualquer local com grande aglomeração de pessoas, essas gotículas, né, esse vírus pode se transmitir mais facilmente. Lavar as mãos é importante por quê? Porque a disseminação não se dá só de pessoa a pessoa através da gotícula. Você pode infectar algum material, a maçaneta de uma porta, uma caneta. Uma vez que você toque esses materiais contaminados, a sua mão fica contaminada. Se você leva a mão à boca, ao nariz, aos olhos, esse vírus pode penetrar através da mucosa. Por isso é tão importante a higiene das mãos. A pessoa, ela sentiu os sintomas, procurou um médico e é feito um exame. Como que é feito esse exame? Então, o exame, na verdade, ele não é colhido em todos os casos. Ele é colhido naqueles casos de pessoas que estão com um quadro mais grave. São pessoas que habitualmente chegam a internar, né? Pessoas que vão receber medicação ambulatorialmente, elas nem colhem o exame. Esse exame é colhido através de um swab, que é como se fosse um cotonete, que é introduzido nas narinas e na boca. Okay. Né? E é encaminhado aqui em São Paulo, né, ao Instituto Adolfo Lutz. E quanto tempo demora para sair o resultado desse exame? Para retornar até o hospital, aproximadamente 5 dias. 5 dias. Esse período de espera não prejudica no tratamento do paciente? Não, porque quando existe um caso suspeito em que existe indicação de medicação, essa medicação é dada mesmo sem a confirmação. A gente trata os casos na suspeita. E o vírus deixa algum tipo de sequela no corpo? O vírus em si não. Mas dependendo da gravidade do caso, podem existir complicações, mas assim, decorrente do quadro clínico mesmo, não pelo vírus, mas pelas consequências da infecção. E a pessoa que contraiu o vírus, conseguiu se curar, ela está novamente sujeita a pegar o vírus ou não? Ela está imune? Esse vírus não, ela fica imune. Especificamente esse vírus não? A esse vírus. Por quê? Porque existe uma resposta imunológica que é específica a determinado vírus, a determinado agente, né? É que nem quando a gente tem quadro de catapora, por exemplo, a gente fica imune ao vírus da catapora, não do sarampo, entendeu? Então a imunidade ela é específica. Entendi. E há muitas pessoas que, por terem os sintomas de gripe, já sabem se automedicar, já tomam os remédios específicos para o próprio organismo. No caso, a automedicação, ela tem algum tipo desculpa, vou reformular. Ela prejudica o tratamento? Prejudicar o tratamento não, mas o que acontece? Uma vez que a pessoa se automedique, se ela se sente melhor, muitas vezes ela retarda a ida ao médico. Esse tempo que ela demora para ir ao médico, muitas vezes é crucial, né, no tratamento. Por quê? A gente sabe que a medicação, que é o oseltamivir que a gente usa, ele age mais efetivamente nas primeiras 48 horas, porque é o período onde o vírus mais se multiplica. Né? Então, se a gente dá medicação nesse período, ela age melhor. Se passa esse período, muitas vezes a gente perde a chance. Né? Um paciente muitas vezes chega grave, né, ao hospital e a gente perdeu esse período de tratamento. Ok. Doutora, a nossa equipe de produtores e repórteres também tem as suas perguntas pessoais a respeito do vírus e eu gostaria de fazê-las para você agora aproveitar essa oportunidade. A estudante Thaís Santana, aluna de comunicação social aqui da ONG, quer saber: a gripe é tão preocupante assim que não podemos ficar em lugares fechados ou aglomerações? Essa gripe, ela preocupa porque esse vírus ele tem uma capacidade muito grande de se transmitir. Só que a gente sabe que é um vírus que tem uma letalidade baixa. Tá? Mas assim, nós não devemos ficar alarmados, né, entrar em pânico, nada disso. Mas cuidados têm que ser tomados, né? Então, evitar locais de muita aglomeração, principalmente nessa época de da epidemia, é adequado. E quais são as suas dicas para a pessoa, por exemplo, que pega o metrô, que pega o ônibus, tem que colocar a mão no ônibus? Como acontece? Então, porque são pessoas que, por exemplo, não podem evitar isso, todos os dias vão ao trabalho. Como ela pode se prevenir? Então, primeiro, se você tem o sintoma da gripe, né, você deve evitar, primeiro, se locomover, ir ao trabalho e tudo mais. Você teria que procurar um médico e ficar em casa mesmo, né? Agora, se você tem que todo dia tomar o metrô ou ficar em lugar aglomerado, primeiro, evitar contato muito próximo com as pessoas. Outra coisa, se você tocou as coisas, que obviamente a gente mexe em tudo, você tem que evitar levar a mão ao rosto, né, que é onde existem as mucosas, por onde o vírus pode penetrar. E uma outra coisa que ajuda são essas soluções alcoólicas que as pessoas usam para higienização das mãos, já que a gente não pode, né, ter disponível uma pia, água e sabão o tempo todo.
Então, se sua mão está limpa, visivelmente limpa e seca, você pode usar essas soluções alcoólicas. Uma outra pessoa que está em casa, descobriu que está com o vírus, está em casa, né, na sua quarentena, está restrita ali para que o vírus não se alastre. Os familiares também devem se afastar dessa pessoa? Como funciona? Então, esse vírus ele se transmite até 1 metro. Né? Então, as pessoas, se a pessoa for ter um contato mais próximo que isso, o ideal é o paciente usar a máscara, uma máscara cirúrgica comum mesmo. Entendi. Uma segunda pergunta vem do técnico de TV Marcos Floriano. Ele quer saber, com a chegada da vacina ao Brasil, há uma certeza de extinção do vírus ou ele pode se tornar tão comum quanto a gripe? Alguns especialistas dizem que esse vírus da gripe suína, que nós chamamos agora, ele vai se tornar mais um vírus da gripe sazonal. Então vai ser mais um vírus a causar quadro gripal. Então ele não vai ser extinto. Ele vai continuar existindo. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer a sua presença no nosso quadro. Muito obrigado pelas suas orientações, pelas suas informações quanto à gripe suína. O prazer foi meu. Muito obrigada. Trechos dessa e de outras entrevistas você pode acessar no portal da TV UNG, no site www.ung.br/TV_UNG. Até a próxima entrevista. O Espaço Comunidade vai para um rápido intervalo, não saia daí. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades: Guarulhos, Centro e Dutra, Jabaquara, Itaquá e Shopping Light. Mais de 100 cursos entre graduação, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado. Professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, 89 laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Venha fazer parte dessa história de sucesso. UNG, sua universidade, sua carreira. Os lugares baixos da cidade de Guarulhos são vulneráveis para devastação, enchentes e alagamentos. As alterações climáticas e fora de hora preocupam a população e a defesa civil. Veja na reportagem. Guarulhos encontra-se sob o domínio do Planalto Atlântico, em que é possível verificar os seguintes tipos de relevo: várzeas, planícies, aluviais, colinas, morros e serras. Apesar da diversidade de relevos, a cidade possui regiões que sofrem com o excesso de chuva. Temos áreas de risco, sim, né? Principalmente na área mais a norte do município, né? Na região, digamos, do Cabo Sul, região do Jardim Fortaleza, do Parque Micail, Parque Primavera, áreas elevadas, né? Então, as grandes tendências de áreas de risco no município são essas áreas aí, mais a norte do município. Quando a chuva ameaça chegar, a Defesa Civil fica em alerta para os locais de risco. A gente desloca uma equipe na tentativa de avisar as pessoas para que as pessoas possam sair do local com antecedência. O município apresenta um clima subtropical úmido, com temperatura média anual de 19 graus. Mas nesse inverno a cidade passou por variações de temperatura e fortes chuvas. De acordo com o geólogo, as áreas urbanas são mais vulneráveis às chuvas do que as regiões periféricas, pois decorrem da falta de arborização e alto nível de poluentes. Nas regiões de matas, por exemplo, elas, digamos, absorvem mais esses poluentes, digamos, como se fosse um filtro, né? Tem umidade, claro, tem umidade, só que o calor é mais ameno. Então, as áreas urbanas estão mais sujeitas a essas pancadas de chuvas do que simplesmente numa área de mata. Diversos fatores podem ocasionar alagamentos e enchentes. Dependendo da tendência dessas chuvas, né, cair nessas regiões mais altas, provocar, aí, por exemplo, deslizamentos das encostas, né? Se for em áreas ocupadas, pode decorrer aí, acidentes, né? Além do desabamento, deslizamento dessa terra das encostas, pode haver aí soterramento de residências, né? Provocar mortes de pessoas, perdas materiais, né? Se de repente chove num lugar alto, forte, né? E em áreas mais baixas não ocorre essa chuva mais forte, então a tendência é a inundação. Vem todo o material que vem dessas áreas mais altas, né? E vem toda para as planícies, que são os lugares mais baixos. Além da situação geográfica, o lixo é um fator que contribui para alagamentos e enchentes em qualquer cidade. Primeiro, é a presença do lixo, né? Tanto do pequeno quanto do grande lixo. O que eu chamo de pequeno lixo é o papel de bala, é a bituca de cigarro, cria um tampão e aí a gente começa a ter os alagamentos.
O grande lixo, e aí você pode até não acreditar, mas é comum nós tirarmos dos córregos colchões. Você imagina, um colchão numa travessia por baixo de uma avenida. O colchão ele serve mesmo como uma rolha. Pneu de carro é muito comum, a gente tira um caminhão de pneu praticamente por semana dos nossos córregos. Então, o nosso trabalho ele é intenso e é ininterrupto. Cada um pode fazer a sua parte. Então, a população pode contribuir. Então, quem não faz precisa fiscalizar e ajudar a gente. E aí, como que eu faço se eu ver? Liga aqui no 199, a gente vai encaminhar uma equipe. Nós não temos poder de fiscalização e nem poder de polícia para punir, mas a gente encaminha para quem tem. Fique por dentro das notícias da universidade agora no UNG em Pauta. Com o intuito de esclarecer as dúvidas de quem quer cursar uma graduação, surgiu a Feira Guia do Estudante. A Feira do Guia é uma ferramenta orientadora, uma ferramenta a mais para auxiliá-lo na decisão. Entre as atrações, o estande apresentou as palestras Profissão Jornalismo, da diretora do curso de Comunicação, Ana Maria Melo. Os cuidados com os animais de estimação, com o diretor do curso de Veterinária, Luiz Arthur. A carreira da aviação, com Lilian Machado. A Copa do Mundo e o mercado de trabalho, com o professor Antônia Zambuja. Dicas odontológicas com o professor Ricardo Soeira e muito mais. Percebo um empenho muito grande de todas as universidades, mas a nossa é mais bonita. Nossa estande está muito bonita. Que aniversariando e aos seus 40 anos que ela bota pra quebrar. Ela bota pra quebrar, não é brincadeira não. Por isso eu digo que a UNG está em primeiro lugar. Desde 1991, o Festival do Minuto trabalha com a seleção de imagens em movimento, de amadores e profissionais, para exercício da síntese em trabalhos com duração máxima de 60 segundos. E é hoje o maior festival de vídeo da América Latina. O Anfiteatro F da UNG Campo Centro foi palco da premiação regional do festival, que contou com a parceria do curso de Comunicação Social da Universidade. O vencedor de Guarulhos foi o produtor Miguel Luiz Simon. No dia 16 de agosto, a Universidade de Guarulhos deu início ao projeto interdisciplinar UNG Comunidades. Interdisciplinar, pois é a integração dos cursos de Comunicação Social, Arquitetura, Educação Artística, Serviço Social, Nutrição, Gastronomia, UAT, Odontologia, Ciências Contábeis e Psicologia, para gerar benefícios para a sociedade. E o primeiro passo é o de ajudar o Pensionato São Francisco, que necessita de cuidados para que os idosos tenham mais qualidade de vida. Pela primeira vez em Guarulhos, a Conferência Municipal de Comunicação, Confecom, ocorre na cidade. O evento aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro na Faculdade Torricelli, localizada na Avenida Monteiro Lobato. A Confecom é um espaço em que os cidadãos brasileiros poderão pela primeira vez apresentar suas demandas e propostas para políticas públicas de comunicação. Pela participação que a gente tem observado, eu acredito que não vai faltar proposta para melhorar a comunicação do nosso país. À medida que esse documento for feito, nós vamos encaminhá-lo às instâncias estadual e à instância nacional da Conferência de Comunicação. E vamos brigar para que essas propostas saiam do papel e se tornem propostas efetivas para melhorar a comunicação no Brasil. A TV chegou ao Brasil por volta de 1950 e o intercessor que trouxe a novidade ao país foi o jornalista Assis Chateaubriand. No roteiro cultural de hoje, você vai conhecer um importante nome que faz parte dessa história. A TV brasileira tem sua história e foi em 1950 que tudo começou. Mas voltando 2 anos antes, quando o pernambucano e jornalista Assis Chateaubriand viajou aos Estados Unidos para comprar equipamentos e inaugurar a primeira emissora de televisão no Brasil. É o que explica a Vida Alves. Ele, de repente, quando já tinha várias emissoras de rádio espalhados e jornais espalhados por todo o Brasil, ele ouviu falar na palavra televisão. Havia no mundo
quando ele soube, apenas 2 ou 3 emissoras. Então ele resolveu ir aos Estados Unidos e quando ele comprou foi o 4º apenas no mundo. No Brasil era praticamente impossível a possibilidade da vinda da TV ao país, conforme a precariedade financeira. Mas esta não foi barreira para Assis Chateaubriand. Ele então, meio zangado, quando um diretor da RCA Victor, a empresa americana, disse: eu acho que o senhor devia comprar mais material para suas emissoras de rádio. O Brasil é um país ainda pobre para ter televisão. Ele falou: pois fique o senhor sabendo que eu não vou comprar uma, vou comprar 2. Só que comprou uma dele e a outra da GE. E implantou uma em São Paulo, em 1950, setembro, e outra no Rio de Janeiro, que foi a GE, em janeiro de 51. 2 emissoras primeiras do Assis Chateaubriand. Vida Alves fez história, pois foi a primeira atriz brasileira a dar um beijo na TV. Sua Vida Me Pertence, a primeira novela montada no Brasil. A tal onde houve o primeiro beijo. É essa aí. Sua Vida Me Pertence. Eu fui a namorada do Walter Foster. Para a época, este beijo foi um escândalo. Começar pelo fotógrafo que não fotografou o beijo. Ele não existe nem em fotografia, nem em videotape, porque o videotape veio mais de 10 anos depois, porque foi em 1951 a primeira novela. E quando o diretor o chamou, esse Cassiano Mendes, disse: onde está a foto do beijo? Eu queria mandar para os jornais. E ele falou: mas eu sou louco, não fotografei, ninguém vai publicar uma vergonha dessa. Você pode ficar por dentro dessas e de outras histórias visitando o Museu Pro TV. Anote o endereço: Rua Vargem do Cedro, 140, Sumaré, São Paulo, ou acessando o site www.museudatv.com.br. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Um super beijo para você e até o próximo. Tchau, tchau.